E eu tenho certeza que você também gosta daí. E eu sei que você sabe todos os perrengues que a gente passa, né? Porque se conquista fosse medido por perrengue, eu já tinha umas 10 casaletas, né? E a metade dos meus colegas aqui, que eu tô vendo. Eu acho que o Ita quis mesmo foi compartilhar essa fofoca. Gente, falaram pra eu compartilhar um pouco da minha vida, né? Eu lembrei de uma frase do Ossuassuna, que tudo que é ruim de passar é bom de contar. E hoje eu elaborei uma frase com vocês, olha que eu me esforço, mas eu revolto. Então, tudo que vocês falaram aqui hoje, talvez quando me convidaram para falar um pouco sobre a minha vida, eu tivesse pensado, mas foi tudo falado aqui. E a minha cabeça também, com todas essas palestras e tudo, a Jaqueline que chegou aqui, que foi convidada alguns dias atrás para falar um pouquinho de mim, depois desses 3 dias ela já é outra pessoa. Ela já tem uma outra visão para compartilhar sobre a história dela. E eu não vou falar sobre a minha história, quem quiser fofocar, que apareça. Eu conto tudo. Mas eu achei importante falar uma coisa, que foi uma coisa que a Sabrina compartilhou agora, e graças a Deus ela chorou, e eu tava com medo de chorar, eu falei, agora eu vou chorar, porque eu não vou conseguir chorar mais com a Sabrina. Então, eu achei importante falar sobre a travessia que é um cabeleireiro virar um gestor. Eu achei importante falar isso aqui, porque eu acho que hoje é o que me atravessa, né? Vou falar muito rapidamente de onde eu vim, mas eu já vou direto para onde eu estou. Então, eu não escolhi essa profissão, ela me escolheu. Tá? Eu venho de um lugar... Essa profissão, eu perdi um emprego. Um amigo foi numa loja que eu trabalhava, fez uma brincadeira de mau gosto e a minha gerente me demitiu. E aí, o PET depois me deu um curso no Senac de cabeleireiro. E eu sei que a única coisa que eu sabia que eu não queria ser era cabeleireira, porque eu tinha uma referência muito ruim dessa profissão. Tinha gente da minha família, eu cresci, e eu não sabia nem o que eu queria ser, eu só sabia que eu não queria ser cabeleireira. Mas fui fazer o curso, pensando em benefício próprio, e lá no curso, eu fui picada pelo mesmo bichinho de todo mundo que subiu aqui, que é o diabo do sorriso da pessoa no espelho. Aquilo ali é um sorriso assim, que fala assim, a vida presta. A pessoa está com problema, é tudo que a gente falou aqui, está com problema, está passando por um tanto de coisa, e com um corte de cabelo consegue arrancar um sorriso da pessoa que está toda lascada, gente. Então fui picada, e dali, eu nem sei explicar assim, o prazer que é você. Esse curso ele ficava no centro de Brasília, que é um lugar, o Senac, mas era no centro de Brasília, na época acho que era R$5 para cortar o cabelo, uma galera bem humildezona, e a galera ficava muito feliz. Isso é extremamente assim, traz uma completude pra gente, uma sensação de pertencimento, né? Bem, ali lascou, né? Virei cabeleireira. Calma que eu não quero ser longa, eu quero falar do que eu vi, vou organizar as ideias. Então foi isso, passei por alguns salões em Brasília, fui assistente por muitos anos, sempre gostei assim, de trabalhos manuais, então foi uma coisa que realmente eu me identifiquei muito. E fiz o meu nome em Brasília. Fui há algum tempo que tive... eu quero falar sobre coisas que eu acabei de falar, que eu não escolhi ser cabeleireira, que são coisas que acontecem na vida também, te levam para lugares que você nunca imaginou estar, como eu estou aqui nesse palco agora, que eu sou igual a Cris, não gosto de falar, eu sou cabeleireira. E a Karine é o meu Ita, que fica lá, empurrando. Mas essa arte, né, essa profissão, ela me levou a lugares que eu nunca imaginei estar.
Eu passei uma temporada no Rio de Janeiro, além de passar por alguns salões de Brasília, passei uma temporada no Rio, fiz teatro, fiz televisão, revista, noivas, e por uma questão de família voltei para Brasília. E montei um estúdio lá em Brasília pequeno, porque lá no Rio eu tive contato com alguns amigos meus que tinham salões mais low e uma coisa mais delicinha de trabalhar, principalmente com cabeleireiro, né? Teve uma época. Por que eu fui pro Rio de Janeiro? Porque eu trabalhava igual uma doidinha, não tinha hora pra almoçar. Aquela história de cabeleireiro que eu vou contar aqui, né? Deu uma lé, não conseguia. Teve um momento que eu fiquei incapacitada e eu acabei me mudando pro Rio, uma proposta que eu tive lá. Vendi tudo que eu tinha e fui pro Rio. E lá no Rio eu aprendi a trabalhar com um pouquinho mais de qualidade de vida. Então eu tive acesso a isso. Quando eu voltei a Brasília, eu montei um estúdio pequenininho, palmeiro, com as minhas assistentes. Eu já era sustentável e nem sabia o que era isso. Fui no ferro velho, catei lá um tanto de coisa, montei meu salão todo com produtos de reuso, com móveis garimpados, que eu carrego eles até hoje no meu bioma. E ali eu já era feliz. Ali eu já estava realizada, era um sonho. Até que veio a pandemia, né, gente? Nesse salão, eu sempre gostei de usar produtos naturais. Eu sempre tive muita dermatite, eu sempre tive algumas alergiazinhas, mas que eu não levava muito a sério. E os produtos naturais eram o que me salvavam. E eu ali, com as clientes, ficava receitando produto natural. E eu sonhava em ter um salão de produto natural. Porque sempre gostei muito de arquitetura, de moda, essas coisas, e eu tinha umas referências de uns salõezinhos, pareciam umas boutiques, parecia que você entrava lá e resolvia a sua vida, assim, uma coisa linda, assim. E eu tinha um sonho de ter aquilo, mas eu achava que eu ia ter que estudar muito para fazer os meus produtos, não sei o quê, enfim. Foi ficando ali o desejo na minha gavetinha dos sonhos. Veio a pandemia, uma ansiedade muito grande, né, por poder trabalhar, e aí essas situações deixam essas condições alérgicas muito piores, assim, né. Então, eu fiquei muito alérgica. Aí fiz todos os exames lá, e a doutora falou, já que a doutora já me conhecia, falou, eu queria te dar essa notícia. Mas você está com muita alergia na sulfato de sódio, risocinol, cloreticulado, E aí eu tive um choque assim, muito grande, porque eu não sei fazer outra coisa, eu só sabia fazer isso. Passei um tempo bem conturbado, assim, sem saber o que eu ia fazer, se eu seguia para uma outra profissão, não sei qual, não sei da onde. E fui tentando ali, de alguma forma, não ter contato com os produtos, as minhas clientes tinham, mas só de entrar no salão de beleza, essas partículas, esses ingredientes, eles ficam lá. Você já está para pegar fumaça, velha podre, né? É isso. Então, e eu conheci o Laces por conta de algumas clientes de Brasília que traziam os produtos do Laces para usar. Então eu fiquei seguindo o Laces, namorando, né, de longe, sonhando, aquela coisa que está bem perto das alturas, assim, era muito distante mesmo. Mas o desespero já estava tão grande e uma fé, né, que vai começando a fé de doido, igual do Ita. E aí eu pedi para um amigo entrar em contato com o Laces. E essa história que eu estou tentando contar também é de uma cabeleireira que atravessou isso, mas de uma mulher também que atravessa a insegurança dela todos os dias, né? E a gente tem uma coisa nos cabeleireiros que às vezes eles não têm uma formação escolar, assim, não tem uma formação acadêmica. E durante muito tempo a profissão cabeleireira ela foi vista como uma subprofissão. Então, não só isso, então
eu me sentia muito insegura em alguns lugares. Eu pedi pro meu amigo ligar, porque eu achava que ele sabia conversar, porque eu achava que eu não tinha altura para conversar com essa galera grande. O Ita, né? E aí ele ligou, aí a resposta foi não. E aí eu continuei lá, com a minha vidinha lá no meu salãozinho, tentando contornar de um jeito daquele de lá, e foi só piorando a minha alergia e deixando cada vez mais triste. E aí eu tava um dia atendendo lá no salão. Lá no salão tem uma novelinha chamada Maria do Bairro. As minhas clientes todas acompanham, meus amigos conhecem, meus colaboradores que estão aqui conhecem. É a famosa boca de sacola, ela conta tudo o que está acontecendo na vida dela. Como eu disse, também eu gosto de fofoca, é melhor você fazer umas fofocas edificantes, melhor falar de você do que dos outros, né? Mas eu falo dos outros também. E aí, essa cliente já sabia tudo que eu estava passando, e eu recebi a mensagem na hora, já quando você tiver um tempo, me liga que eu tenho uma notícia para te dar. Na hora eu falei, quem era que eu estava atendendo? Era a Rebeca Alexandrino. Rebeca era minha cliente quando eu era assistente, que eu estava aprendendo a maquiar. Ela falou, você vai maquiar pro meu casamento. Eu falei, mas eu sou assistente. Ela, eu trago as maquiagens sem maquiagem. Foi a minha primeira noiva. Estava comigo no dia que esse meu amigo me ligou e falou, olha, isso. Tá abrindo um projeto chamado Bion. Aí foi uma festa, né? Foi uma festa, mas ao mesmo tempo abriu o céu e o inferno pra mim, né? Um decolar e uma afundar ao mesmo tempo, porque eu sou cabeleireira, eu não tenho experiência com gestão e eu já sabia das minhas limitações, por isso eu pedi alguém para me ajudar na gestão e eu acho muito importante a gente entender isso também. Mas a vida ela me levou para a gestão. Então, mais uma vez, eu não escolhi lá atrás ser cabeleireira, eu não escolhi ser gestora, mas a vida falou, peraí, que a gente tem um plano, minha senhora, né? Assim não, você vai fazer o que você quer, não. E quando me chamaram para falar essa história aqui, eu fiquei um pouco assim, eu falei, eu preciso contar isso, porque às vezes a gente precisa contar algumas histórias em voz alta para a gente se entender dentro dela. E eu tive problemas societários, eu tive muitas questões, muitos problemas, porque simplesmente eu não acreditei no meu potencial. E as coisas todas foram acontecendo, todos os perrengues e as fofocas que o Ita conhece, né, Ita? O Ita falou uma coisa pra mim que ele deve falar pra todos vocês aqui. Você é uma guerreira que as flechas apontam pra você e você quebra uma mulher, é perrengue. E eu também me senti muito solitária. Só que eu nunca tive sozinha também. Nessas horas é bom a gente saber pedir ajuda, a gente olhar pro lado pra ver quem é que tá com a gente. E a Karina aqui, que a maioria de vocês conhece, ela, desde o primeiro dia, ela esteve do meu lado. A Karina jogava água no salão. A Karina não é só a hairstylist que ela se formou aqui agora. Ela é massoterapeuta do salão e ela sempre esteve com a gente. Não só ela, todos os meus colaboradores sempre foram muito parceiros comigo. Me viam como uma pessoa humana, sempre foram muito humanos comigo. A Karina, ela não vestiu só a camisa da empresa, ela vestiu a calcinha, fio dental, rochada, no momento que a gente estava vivendo. E ela, como eu falei, é meu Ita que me impulsiona todos os dias, né? Então assim, gente, pra finalizar, porque daqui a pouco estão me olhando de cara feia, eu sempre me coloquei muito para baixo. E depois que eu abri o bioma, você fica com uma visibilidade muito alta em cima de você. E você é só uma cabeleireira. Mas nós não somos só cabeleireiros. Assim, eu passei muito perrengue no salão, mas eu também pude ver muitos milagres acontecendo na vida. Então, essa profissão que me pegou assim e me fez entender de onde eu pertenço, de onde eu posso pertencer, de alma, de coração, ela também me fez entender que
esse ato de servir com amor, com dedicação, com presença, ele precisa ser multiplicado. Por que cabeleireiro, cliente, para sentar na cadeira e fazer uma escova embora, tem um em cada esquina? Os meninos lá do salão sabem. Ah, mas o salão abriu. Ah, abriu outro bioma. Gente, nada bom. Desde que você faça o seu trabalho com amor e carinho, dedicação, presença, enfim, seu cliente vai ser sua para sempre. Só que a gente não é assim em todo lugar. Todo mundo sabe que vocês conversam com seus clientes, vocês mesmos já foram em outros salões, enfim. Então, isso precisa ser multiplicado. Então, quando eu estava ali também querendo desistir, blá 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 blá, vocês todo dia, todo mundo te liga chorando, eu ficava fazendo cálculo na minha cabeça, porque eu subia a escada e o coração começava a doer. E eu fazia cálculo que a Camila queria ler o negócio de novo lá para vestir a G, de fechar, de fechar. Mas o Ito também me apoiou muito, a equipe me apoiou muito. E você vai quebrando todas as flechas que vêm na sua direção, mas você não quebra sozinho. Tem muita gente junto com você. E hoje, já que a profissão gestora me pegou, né? Foi uma briga enorme, né, Karina? Eu sou artista. Eu falava pra ela, eu sou artista. Eu tinha medo da poesia, da minha arte acabar, que era a coisa mais linda que eu levava comigo para todo lado, e que me levou a lugares incríveis, que me fez conhecer pessoas incríveis e maravilhosas, e fez conhecer muita coisa dentro de mim. Mas a gestão me pegou, eu já aceitei. Nós apagamos muitos incêndios, a gente está aprendendo a jogar o jogo ainda. A Bruninha falou ontem aqui que tinha 5. Ela falou, eu sou só um bebê, eu tenho só 5 anos na gestão. Eu tô no saco do meu pai, então. E assim, eu sou um bebê, não, eu sou, sei lá o que eu sou, mas a questão é que eu aceitei, eu abracei. Ontem a Fabi falou aqui, quer ser feliz? Abraça a gestão. Não tem como, eu posso até colocar alguém para ser minha gestora, mas para ser minha gestora eu preciso estar lá todos os dias, olhando, e eu preciso saber o que está acontecendo. E parece só mais uma pessoa falando sobre isso, mas é um dos maiores desafios que eu já atravessei. Eu trouxe só uma colinha, porque a história foi, claro, quando eu vou falar aqui uns 10 anos, né? Mas quando eu estava conversando com a minha amiga, né, é a mais puxa-saco de todos no chat GPT. E aí ela me fez algumas perguntinhas, eu vou fazer uma conversa, porque você já conhece a minha história, o que você acha, como é que eu falo? Aí fui falando as coisas. Aí no final, ela falou uma coisa pra mim, que eu anotei, pra eu não esquecer de falar. Que eu não cresci apesar da minha história, eu cresci a partir da minha história. E ela falou assim pra mim, eu falei, mas eu sempre me senti muito inferior, eu achei que não era capaz, não. E aí ela falou assim pra mim, inferior não constrói o que você construiu. Inferior não sustenta a equipe. Não atravessa a crise e não cria um lugar como pior.